Giro de notícias, dia 26 de maio de 2025, segunda-feira. Nesse encontro aqui eu vou te atualizar sobre as principais notícias econômicas, políticas que têm repercussão, que têm impacto aqui no Brasil e no exterior e que afetam, claro, diretamente também a sua vida, o teu bolso. Sempre que possível eu vou colocar o meu ponto de vista, a minha opinião, e este é um quadro semanal que vai rolar todas as segundas-feiras aqui no canal. Vamos começar então colocando a mão na massa, repercutindo ainda o aumento do IOF. Você deve ter acompanhado pela mídia na semana passada que no dia 22, quinta-feira, o ministro Fernando Haddad veio a público e anunciou aumento das alíquotas do IOF. E foi uma medida fortemente criticada pelo mercado e faz parte do esforço do governo para elevar a arrecadação. Esse daqui é um ponto de crítica do mercado, dos especialistas em direito tributário, dos especialistas em finanças públicas, porque o IOF é um imposto que tem uma finalidade, principalmente uma finalidade extrafiscal. O que é a finalidade extrafiscal? Ele não é um imposto exatamente utilizado com a finalidade de arrecadar recursos. Ele tem também essa finalidade, que é chamada finalidade fiscal, mas a principal é a extrafiscal, que é uma finalidade regulatória, de regular o mercado, principalmente o mercado de crédito, de empréstimos, o mercado de seguros e de câmbio. Então, ele é utilizado para, às vezes, estimular ou desestimular a demanda por crédito, a demanda por operações de seguros, de câmbio, e aí ele é utilizado justamente para tentar calibrar, ajustar essas movimentações financeiras. Por isso que este imposto é considerado pelos especialistas como um imposto extrafiscal. E por isso você vai ver lá na frente que a oposição está criticando, está querendo judicializar. Inclusive, alguns tributaristas acham que ele foi utilizado de maneira indevida aqui nesses aumentos, mas a gente já chega lá. Vamos começar falando sobre como isso aconteceu e os impactos disso. O novo decreto altera o imposto sobre operações financeiras, começa a valer na sexta-feira, dia 23, com impacto direto nas operações de crédito, câmbio e aportes seguros tipo VGBL. Sobre o VGBL eu vou explicar daqui a pouco o que mudou, você vai entender exatamente o que mudou nas operações, né, de aportes de investimentos na previdência privada na modalidade VGBL. A medida faz parte do esforço do governo de elevar a arrecadação e tem potencial estimado de até 18 bilhões em 2025, segundo a equipe econômica. Veja só, elevar a arrecadação. Veja aqui a finalidade clara do governo, utilizar o IOF como um instrumento de arrecadação, ou seja, como um imposto com a finalidade fiscal. Isso daqui que está gerando também bastante controvérsia. Agora vamos entender um pouquinho sobre as repercussões que isso daqui tem na sua vida. Compras internacionais e serviços pagos com cartão. A alíquota do IOF foi unificada em 3,5% para as remessas de pagamentos no exterior, com compras em sites internacionais, saques e viagens, carregamento de cartões pré-pagos e serviços como Google Drive, iCloud, licenças de software. Então, você, assim como eu, provavelmente contrata lá o Google Drive ou OneDrive, um serviço de nuvem, né, iCloud. Isso daí vai ser impactado, vai aumentar os custos. Para você, como pessoa física, para a sua empresa, a minha empresa, por exemplo, utiliza esses recursos, essas ferramentas que vão ficar mais caras agora, porque o imposto vai incidir, vai ficar mais caro. Para fazer compras no exterior, né, para fazer essas remessas, para quem tem filho estudando fora, para saques em viagens internacionais, para carregar esses cartões pré-pagos. Muita gente viaja com cartão pré-pago, coloca um pouco de dinheiro no cartão de crédito pré-pago e vai viajar. Isso ficou mais caro, né? Essas alíquotas variavam, né, de 0,38% a 4,38% e agora estão em 3,5%. Vamos entender aqui um exemplo prático. Na matéria aqui da CNN Brasil mostra um exemplo prático. Compras de R$1.000 em sites internacionais com cartão de crédito. IOF passa a ser R$ 35. Pagamento de um serviço de nuvem. Você foi lá e contratou o OneDrive ou renovou o seu plano, OneDrive, Google Drive, enfim. De R$500 via cartão, IOF vai ser R$ 17,50. Remessa de R$3.000 para familiar no exterior, IOF vai ser de R$ 105. Impacto sobre fretes e serviços internacionais. O imposto subiu de 0,38 para 3,5, uma alta de quase 800%. Então, quando você compra algo do exterior, você e as empresas. Então, preste atenção. Esse custo é repassado também nos preços das mercadorias que você compra produtos internacionais aqui das empresas vendendo no Brasil.
Então, essas para as empresas, ou se você compra direto de site, né, internacional, você foi lá no eBay, você foi lá em qualquer site internacional, comprou, né, Amazon Internacional, enfim, esses diversos que tem aí, né, Shopee, eh, enfim, tem vários aí, você comprou alguma coisa, esse frete que vem aqui para o Brasil também aumentou bastante e isso vai ficar mais caro, também os produtos. Compras no varejo nacional também sentem reflexo, crédito para a empresa sai mais caro, o preço, o custo do crédito já estava altíssimo, já está altíssimo, com a Selic em 14,75. Então, está muito caro para as empresas pegar dinheiro emprestado. E para que a empresa pega dinheiro emprestado? Para construir uma nova loja, uma nova indústria, comprar maquinário, comprar equipamento, aumentar seus times, né, seu quadro de pessoal. Então, a empresa busca recurso para isso daí. E o recurso que já está caro vai ficar mais caro ainda. As empresas passam a pagar mais IOF em empréstimos. A alíquota total subiu de 1,88 ao ano para 3,95. No Simples vai de 0,88 para 1,95. Exemplo prático aqui, ó, empréstimo de 10 mil por um ano. Antes o IOF era de 188 e agora o IOF passa a ser R$ 395. Aumentou bastante aqui, né? Aumentou muito mesmo nesse exemplo. No Simples Nacional, de 88 para 195, mais do que dobrou. E aí a Previdência Privada, né? Previdência Privada para alta renda passa a ser tributada. Os aportes de até 50 mil com plano VGBL continuam isentos, mas, né, os valores acima disso, né, acima de 50 mil reais, pagam 5% sobre o total aportado no mês. O VGBL ele era muito utilizado para as famílias como um instrumento de planejamento sucessório, porque a gente sabe que se a pessoa deixa um patrimônio para os herdeiros, isso daí vai entrar em inventário, vai incidir ITCMD, que é um imposto estadual, imposto sobre transmissão causa das mortes, que varia de 4% a 8%, dependendo dos estados. E aqui, você veja só que aumentou esse 5%, já está mais caro do que o ITCMD de vários estados, que é cobrado por vários estados. São Paulo, por exemplo. Então, o instrumento, que era um instrumento de planejamento sucessório, passa a ser não valer mais a pena o VGBL, você fazer isso daí, para colocar o dinheiro lá e deixar para os seus beneficiários. Isso acontecia muito. Imagina uma pessoa lá tinha R$ 1 milhão, já estava em idade avançada, né? O pessoal lá com 70 e tantos anos, 80 anos, e aí ela tem R$ 1 milhão, ela quer deixar isso pronto, né, esse planejamento pronto para os seus herdeiros, sem passar por inventário, sem passar por a burocracia toda, e também não ter que pagar o ITCMD. Então ela colocava esse valor em um VGBL e isso ia por fora do inventário, saía fora do inventário. Agora, com essa alíquota de 5% aqui, passa a ser realmente, não fazer mais sentido, passa a não ser mais interessante, a menos que a pessoa vá colocando, fazendo aportes mensalmente, você planejar para ir fazendo aportes menos, né, um valor menos de 50 mil reais por mês. Agora, quem já está numa idade avançada e que precisaria dessa rapidez, dessa agilidade para colocar o dinheiro no VGBL, não vai valer mais a pena. Então, aporte mensal de 60 mil reais e IOF de 3 mil reais, aqui nesse exemplo. Aí fala que a matéria, algumas coisas que continuam isentas, mas vamos continuar repercutindo ainda essa questão do IOF que está no centro aqui da mídia, no centro das discussões. O Haddad disse que Fazenda recuou sobre a mudança no IOF para evitar especulações. Vamos entender aí o que ficou, né? O ministro Fernando Haddad, nessa sexta-feira, dia 23 passado, disse que o governo optou por revogar parte, não foram todas, parte das medidas arrecadatórias relacionadas ao IOF, para evitar especulações. Segundo o ministro, parte dos operadores financeiros alertaram logo após o anúncio que o decreto, né, de quinta-feira, dia 22, sobre os impactos de aumentar o IOF para 3,5% de transferências relativas a aplicações de fundos no exterior. Então foi justamente atendendo essa demanda aqui específica que o governo revogou parte das medidas. Então confira as principais medidas anunciadas pela Fazenda que estão mantidas. Então, essa questão do VGBL está mantida, uma questão aqui específica de cooperativas de crédito, né, operações de crédito no valor acima de 100 milhões passam a ser tributadas como empresas comuns, operação de crédito para empresa continua com a tributação e operação de câmbio e moeda em espécie também, IOF fixado em 3,5%. Depois da repercussão, o governo esclareceu que as remessas para o investimento seguem com a alíquota de 1,1%. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um quadro aqui sobre, né, o que
mudou realmente depois, né? Porque o governo veio e falou uma coisa, depois voltou atrás, né, e ficou essa confusão. Vamos aqui destacar o que aconteceu. Operações de crédito, ou seja, para empréstimo, para pessoa física que vai lá pegar o empréstimo, um CDC, um empréstimo pessoal, né, não muda nada. Acabou que não muda nada. Agora, para empresas, como era e como fica. Na contratação, você vai pagar uma alíquota que era de 0,38% e agora foi para 0,95%. Aumentou 2 vezes aqui, né? Então, ao dia era 0,0041, agora foi para 0,0082. E o teto, que antes era de 1,88, foi para 3,95. Crédito para a empresa ficou mais caro. Tomar dinheiro emprestado para a empresa ficou mais caro. Empresas do Simples Nacional também, na contratação era 0,38, foi para 0,95. Ao dia também aumentou aqui. E o teto, que era de 0,88, foi para 1,95. Agora, sobre o câmbio, né, compra com cartão de crédito e pré-pagos internacional, era 3,28, aumentou para 3,5%. Aqui fica mais caro para você, tá? Fazer câmbio, para você, pessoa física, para empresas também fazer câmbio. Usou e compra com cartão de crédito e pré-pagos internacionais, comprou lá a blusinha da Shein, vai ficar mais caro. Compra em moeda estrangeira em espécie, era de 1,10, foi para 3,5, aumentou mais do que dobrou aqui. E aí o motivo do recuo, que eram aquelas aplicações em fundos de investimentos no exterior, que é de 0 a 0, foi anunciado 3,5% e aí voltou atrás, ficou 0 agora. Aplicações diretas de investidores no exterior, como era 1,5%, mas em alguns casos, né, era usada a alíquota de 0,38%. Foi anunciado que o aumento seria de 3,5%, agora ficou 1,10%. E outras coisas aqui importantes, né, que é o plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, que é o VGBL, que era 0, agora continua 0 para aportes de até 50 mil. Aportes acima de 50 mil, IOF de 5%. E aí, aqui mais matéria nesse sentido, né, valor, aumento do IOF e VGBL, veja o que muda na Previdência Privada, basicamente vai falar isso aqui, ó, por decreto, passar a exigir IOF de 5% sobre aportes mensais superiores a 50 mil e, bom, enfim, é o que eu já falei. E aí o governo, como voltou atrás no dia 23, ele abriu mão de arrecadação, especialmente ali sobre aquela parte dos investimentos no exterior. Ele tinha projeções de arrecadar mais sobre aquilo ali, não vai arrecadar mais, e agora, né, o governo tem até o final dessa semana, aqui, do dia 26, nós estamos no dia 26, ele tem até o dia 30 para resolver como compensará esse recuo no IOF, diz aí o ministro Haddad. Agora a gente tem que saber, né, se vai vir através de redução de gastos de despesas, você vai compensar reduzindo despesas, ou se você vai aumentar imposto em outras áreas, em outras atividades. E aí, essa é a dúvida. E quando a gente fala em arrecadação, aqui é importante trazer essa matéria aqui do Poder 360, o governo Lula já arrecadou 16,9 bi com IOF em 2025. A gente percebe aqui que desde 2023 a arrecadação do IOF vem aumentando, 16,7, agora 16,9 bilhões em 2025, subiu em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, não é à toa que o ministro Fernando Haddad, de vez em quando apelidado aí nas redes sociais como taxado, e aí vem aqueles memes, aí o pessoal ainda acha ruim, né? Tá querendo fazer ajuste fiscal só por meio de aumento de arrecadação e não de redução de despesa, que seria, né, a via mais adequada para o país. Aí tributaristas veem risco de judicialização em alta do IOF pelo governo. Especialistas lembram que a Constituição estabelece que tributo deve ser usado como instrumento de política monetária e cambial e não deveria ser um mecanismo para elevar a arrecadação. Foi justamente o que eu falei lá no início. Só que, sinceramente, eu acho muito difícil na judicialização ter êxito. Tá? Acho muito difícil. Primeiro porque a gente sabe que o governo anda muito afinado com o judiciário, né? Muito alinhado com o judiciário. Segundo porque, embora a função talvez principal desse imposto do IOF ser extrafiscal, ele também tem uma função fiscal arrecadatória, isso não tem como negar. Então é fácil o outro lado também trazer argumentos jurídicos para fundamentar e manter a fundamentação aqui da cobrança do IOF. Seria até interessante que na judicialização conseguisse reverter esse aumento no IOF, né? Pelo menos aliviaria um pouco para nós consumidores e contribuintes, mas acho difícil isso daqui. A oposição, né, abre ofensiva contra o aumento do IOF no Congresso e apresenta projetos para cancelar a medida. Está falando aqui de algumas medidas do senador Rogério Marinho,
e aí que extrapolou a natureza regulatória, e o IOF adotá-lo como medida central de equilíbrio fiscal de curto prazo, o que reduziria a necessidade de contingenciamento por meio de medida puramente arrecadatória. Justamente essa discussão que eu já falei. E agora vamos falar um pouquinho sobre, mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos falar um pouco sobre as previsões do mercado para a economia brasileira. Eu estou aqui no Boletim Focus, justamente divulgado hoje, dia 23 de maio. Vamos ver aqui a expectativa do mercado para o IPCA, a inflação, é fechar esse ano de 2025 a 5,5%. Faz uma semana que o mercado, os agentes consultados pelo Banco Central mantêm essa opinião. O PIB teve um segundo aumento seguido aqui na expectativa do PIB. Há uma semana a expectativa desses agentes consultados era que o PIB ia fechar em 2,02%, há 4 semanas a 2%, e agora nessa semana esses agentes acreditam, o mercado está acreditando, vamos colocar assim, que o PIB vai fechar em 2,14%, já uma expectativa aí de um aumento na produção do país, estimulado fortemente pelo governo, por gastos públicos. Inclusive, isso daí está sendo repercutido também pela mídia, olha que a projeção do PIB 2025 acelera enquanto a inflação é mantida. Confira Focus da segunda-feira, justamente o que nós estamos vendo aqui. O câmbio, a expectativa do mercado é que feche o ano em 5,80 e a Selic em 14,75, ou seja, manter o atual patamar que nós estamos hoje da Selic. E aí, vamos falar um pouquinho sobre fraude no INSS, reembolso dos descontos indevidos começa hoje, veja o calendário, mas olha só, não se engane não, quando a gente vem ler a matéria aqui, o que vai ser reembolsado é apenas o desconto feito na folha anterior. Isso porque a fraude foi revelada, quando a fraude foi revelada, o governo bloqueou os repasses dos descontos feitos nos benefícios, que agora voltam aos segurados na mesma conta que é paga a aposentadoria ou pensão todos os meses. Então, quando descobriu, fizeram lá o bloqueio só daquele mês e vai ser restituído só desse mês aí. Agora, quem quer o reembolso dos meses anteriores, os beneficiários devem fazer a solicitação via plataforma Meu INSS, site ou aplicativo, ou pela central 135. O pagamento referente a esses pedidos de reembolso não tem data definida. E eu já falei, inclusive no nosso encontro aqui da semana passada, que na minha opinião o governo não pode sair fazendo a restituição dos aposentados, dos velhinhos lesados aí por esse ato de corrupção, dos aposentados, dos pensionistas. Porque para isso ele deveria ter uma rúbrica orçamentária própria, uma autorização legislativa para fazer esse pagamento. Como que você vai pegar e, sem autorização do parlamento, você vai fazer uma restituição de um direito subjetivo, ou seja, de um direito de quem foi lesado, não é nem da coletividade, é de um direito de quem foi lesado, e vai restituir essas pessoas lesadas sem uma previsão de orçamento para isso. Não existe previsão no orçamento para você restituir pessoas que foram alvos de penalizadas por objeto de corrupção. Isso não existe. Então, o certo mesmo era bloquear bens dessas pessoas que estavam nessa quadrilha, dessa organização criminosa, e com isso pagar as pessoas que foram lesadas. Ou, no mínimo, ele vai ter que, o governo vai precisar pedir autorização aí do legislativo para criar essa rúbrica, ver de onde que vai sair esse dinheiro, se vai ser deixado de ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, na defesa. Aonde que vai deixar de receber esse recurso para fazer essa restituição. E olhe lá, ainda acho que dá pano para manga, dá discussão ainda. E para finalizar, nosso giro aqui pelo mundo, após conversa com von der Leyen, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retoma prazo de 9 de julho para impor tarifa de 50% à União Europeia. Aqui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em adiar a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as importações da União Europeia até 9 de junho, para dar mais tempo para as negociações comerciais. Ele fez anúncio neste domingo à noite em uma publicação na sua plataforma social. Bom, essas são as notícias do nosso giro de notícias da semana. Te espero na semana que vem. Grande abraço e vambora!